Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula. Essa aula aqui vai ser a aula da semana da SEI, né, que é a semana de estudos intensivos, tá? E vai ser uma revisão aí da atividade 1. Então nós vamos rever aí a aula de sistematização, para vocês terem aí, né, uma revisão aí do que foi passado para a atividade 1, aproveitando essa semana aí da SEI. Beleza, pessoal? E aí nós estaremos aí na próxima fazendo aí uma continuação desta aula. E depois seguindo aí com as próximas atividades. Então, beleza? Então aí esse é o recado para dar para vocês e aí vocês vão ter a sequência da aula. Um forte abraço a todos e até a próxima. Olá, alunos e professores da segunda série do ensino médio, né? Vamos ter aí mais uma aula aí dos aprofundamentos, né, do componente aí do novo ensino médio. Pode colocar aí na tela, por gentileza. Tá lá, nós vamos dar uma continuidade aí ao assunto da demografia e investigações das populações humanas, atividade 1, sistematização 1. Né? Meu nome é Antônio Russo Júnior, aprofundamento aí é do hashtag quem divide multiplica, né? Faz parte esse componente da unidade curricular 1, números também importam. E é o componente 3 aí que nós estamos vendo aí, que vamos aí fazer a finalização da atividade 1, né, em 2 aulas. Né? Então nós estamos aí na parte de sistematização 1 e aí na próxima nós teremos aí a sistematização 2. Né? Então, só para entender, é o final aí, são 2 aulas do final desta primeira atividade do componente 3, tá certo? Vamos dar a sequência aí. Então nós vamos ver aí as habilidades dos eixos estruturantes. No caso, nós estamos trabalhando aí com o eixo estruturante investigação científica. E as habilidades aí, a CG01, CG02 e CG03, tá certo? E aí depois vocês lá no mapa, né, no material de apoio pedagógico, vocês podem estar identificando quais são essas habilidades, como também as habilidades do currículo paulista, que também são 3, né? Faz parte aí das habilidades de ciências humanas e sociais, 205, 402 e 404. E aí o objetivo é ampliar com dados numéricos o olhar do estudante sobre as populações e as diferentes interações humanas com o meio ambiente e o desenvolvimento econômico e social. É o que a gente viu aí em todo, né, essa trajetória aí, né, dos itinerários, né, das atividades, desta primeira atividade deste componente 3. E nós vamos dar uma sequência aí, né, vendo um vídeo, né, falando sobre a concentração urbana, tá certo? Nós vamos ver o vídeo e depois nós voltamos. Até daqui a pouco. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre arranjos populacionais. Se você já passou dos 30 ou dos 40, provavelmente já se pegou algumas vezes dizendo: no meu tempo as coisas não eram assim. Bom, podemos estar nos referindo à educação dos mais jovens, ao estilo de se vestir das pessoas, como também a um processo constitutivo e transformador da organização espacial do planeta, também conhecido como urbanização. Historicamente, a noção de cidade tem sido atribuída à concentração de pessoas e à existência de um ambiente de trocas, de ligações, de transferências materiais e imateriais. Portanto, um ambiente que envolve fluxos, circulação e escalas variadas. No passado, a urbanização foi fundamentalmente um fenômeno associado ao aumento de população nas cidades e explicado pelo êxodo rural. Fato é que hoje mais da metade da população mundial reside em ambientes urbanos. Portanto, o mundo é majoritariamente urbano. No Brasil, esse índice supera os 80%. Se pensarmos que em 1960 apenas 45% dos brasileiros moravam em áreas urbanas, podemos ter uma noção da diferença dos cenários. Assim, ao IBGE, como órgão oficial de produção e análise de informações geográficas, é imprescindível a realização de uma leitura dessa realidade geográfica em constante transformação. É nesse contexto que surge o termo arranjo populacional. Um arranjo populacional é o agrupamento de 2 ou mais municípios entre os quais há uma forte integração populacional. Há 3 critérios para verificar se a integração é forte ou não. Utilizaremos como exemplo uma cidade A
e uma cidade B. Basicamente, existe entre a população total que estuda e ou trabalha de A, uma alta porcentagem se deslocando para trabalhar e ou estudar em B, e vice-versa. Após realizarem suas tarefas, essas pessoas retornam em suas cidades de origem, o que chamamos de movimento pendular. A esse critério de integração, damos o nome de forte intensidade relativa. No caso de cidades muito populosas, como Guarulhos e São Paulo, o método anterior pode levar a índices baixos. Basta pensar que 1% de uma cidade de 1.000 habitantes equivale a 10 pessoas, mais 1% de uma cidade de 1 milhão equivale a 10 mil. Ou seja, embora a porcentagem seja baixa, há um grande volume de pessoas se movimentando. Portanto, estabeleceu-se que há uma forte integração quando o volume total de pessoas se deslocando para trabalhar e ou estudar entre dois municípios é maior do que 10 mil. O nome técnico dado é forte intensidade absoluta. Um terceiro critério de forte integração é o da contiguidade das manchas urbanizadas. Quando olhamos fotos como essas, não temos a impressão de que as cidades são manchas? Então, quando a distância entre as bordas das manchas urbanizadas principais de dois municípios é de até 3 quilômetros, temos um arranjo. Excetuando-se os arranjos originados por municípios que se desmembraram e geraram deste modo dois municípios já integrados, os arranjos surgem naturalmente. Em geral, as interações ocorrem pela oferta desigual de moradia e trabalho entre os centros. Nessa equação, existem importantes fatores a serem considerados, como a facilidade de acesso, que inclui tanto a proximidade quanto a qualidade das rodovias, pontes e etc. O conceito é simples e fica mais fácil de entender quando pensamos numa situação hipotética. Vamos imaginar que a cidade A é uma cidade média cercada pelas cidades menores B, C e D. Um certo dia, diversas empresas começam a se instalar no centro de A. Os salários são atrativos e a demanda por trabalhadores é grande. A cidade começa a crescer, diversas pessoas se mudam para a cidade A em busca desses cargos. Universidades surgem para suprir a necessidade técnica das empresas. Abrem-se diversos restaurantes, consultórios médicos e supermercados para atender a essa crescente população. As cidades B, C e D não oferecem condições de trabalho ou educação equivalentes a A. Assim, diversas pessoas ou se mudam para A ou fazem os tais movimentos pendulares de que falamos anteriormente. A cidade A cresce tanto que suas bordas se encontram com as bordas de B, C e D. O preço do imóvel em A cresce muito e o caos típico da cidade grande faz com que diversas pessoas optem por alternativas mais baratas e calmas. As pessoas então saem de A e começam a morar em B, C e D, indo para A em movimentos pendulares. Em B, C e D, começam a surgir padarias, consultórios médicos, supermercados e até mesmo universidades para atender a essa nova população. Já deu para se ter uma ideia, não é? O que inicialmente eram 4 cidades distintas e de certa forma autônomas, se transformou em um arranjo populacional. O processo é contínuo e a esses arranjos podem juntar-se outros municípios, assim como outros arranjos. Importante ressaltar que esse é apenas um dos caminhos possíveis para o crescimento. Nos dias atuais, outras atividades além da industrialização, tais como serviços de logística, contribuem para o aumento do número de habitantes das cidades. Foram identificados no país 294 arranjos populacionais formados por mais de 900 municípios em 2010, que somam aproximadamente 107 milhões de pessoas, ou cerca de 56% da população residente no Brasil naquele ano. Hoje, vemos uma diminuição no ritmo de crescimento das maiores concentrações urbanas e incremento mais significativo para os centros de tamanho médio. De forma geral, muitas pessoas estão deixando as capitais dos estados para morarem em cidades do interior. Assim, quase todas as grandes aglomerações diminuíram o ritmo de crescimento entre as décadas de 1970 e 2010. Quer saber mais sobre o assunto? No portal do IBGE você pode encontrar muito mais informações, inclusive com uma publicação dedicada ao tema. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bom, então o vídeo aí retratou bem a questão aí da concentração urbana, né, e os atrativos, né, que as regiões urbanas, principalmente os grandes centros, acabam, né, atraindo a população, né? Então, nas últimas pesquisas, né, foi, né, formado aí, né, tendo informações aí de vários arranjos populacionais no Brasil, né, em mais de 900 municípios, tem essa performance aí de atrativo populacional. Então é interessante isso, né, porque o atrativo populacional ele é uma questão mais econômica, né, do que propriamente social. Então isso vai se basear
principalmente nos grandes centros. Por isso que forma lá as conurbações, como foi mostrado nas imagens. E, logicamente, a cidade central ela acaba, né, crescendo, né, horizontalmente, e aí acaba pegando aí outras cidades. Por isso que forma aí os grandes, né, as grandes regiões, né, as regiões metropolitanas, como é que é a Grande São Paulo, que tem 39 municípios, o Grande Rio, né, a Grande Belo Horizonte, principalmente concentrada aí nas suas capitais. Então, boa parte das capitais brasileiras, aí, com raras exceções, forma aí os seus núcleos urbanos, né? Então, o Brasil aí, boa parte da sua população tem aí a sua população urbana, né? São mais aí de 85% aí da população urbana. E se a gente fizesse uma comparação aí com a década de 1970, né, praticamente aí um pouquinho da metade da população ainda era rural. E com o passar do tempo, os atrativos principalmente econômicos aí dos grandes centros, principalmente na questão da industrialização na região sudeste, no eixo Rio-São Paulo, né, depois, né, Minas Gerais, fez com que as populações se concentrassem principalmente nessas regiões. E é lógico que você precisa ter atrativos econômicos e passar para outros estados e outros municípios, né, para fazer com que a população saia um pouco daquela faixa litorânea que a gente viu nas aulas anteriores, né, e vá mais para o interior do Brasil, né, em busca aí de melhores oportunidades e, logicamente, de melhores condições de vida. Vamos ver aí um site, né? Então tá aí, ó, Conheça Cidades e Estados do Brasil, também é um site do IBGE, como a gente viu alguns sites, né, nas aulas anteriores, né? Então nós temos aí o Cidades @, que é o sistema agregador de informações do IBGE sobre os municípios e estados do Brasil. Nele você pode encontrar as pesquisas do IBGE, infográficos e mapas. Além disso, pode comparar os indicadores entre municípios e estados. Então o interessante desse site é que ele tem informações gerais, né, tanto por estado como pelos municípios, né? Então, todos os municípios aqui, todas as informações que vêm do censo demográfico, né? No caso aí, o último censo foi em 2010, ele vai aparecer aí nesse site. Então, o professor aí que quer trabalhar aí com seus alunos, ou os próprios alunos para fazerem as pesquisas daquelas atividades que foram aí sugeridas aí durante as aulas, né, que vem aí do mapa, é interessante você também entrar nesse link. A gente já passou outros links aí que constam lá no mapa, mas vocês também podem acessar esse aí, que ele tem informações, né, bem amplas, né, do que nós passamos, do que nós temos do censo. No caso, o último censo aí foi de 2010. E aí na próxima tela tá aí o link para vocês. Então vocês vão ter aí o link apresentado aí. Nós vamos acessar esse link, tá certo? E aí vocês vão acompanhar aí, né, e até aprender a manusear, né, esse link. Ele é super fácil, tá? A gente pode já entrar aí na tela aí, a gente vai ver lá, tá lá. Conheça cidades e estados do Brasil, tá? E aí a gente clica lá no... Aqui, se a gente for rodar um pouco, a gente vê lá que está falando sobre pesquisas, né? Tem tabelas e gráficos, né, daqui do IBGE, e tem até fotos históricas aí do município ou do estado que você deseja, né, pesquisar. Então, vou lá colocar aqui, ó, comece a usar. Aqui vai aparecer Brasil, né? Vai aparecer os estados e vai aparecer os municípios. Eu vou clicar aqui em estados para a gente, né, escolher o estado de São Paulo, né, que é o nosso estado aqui, né, que a gente vai estar vendo aí os dados, tá? Então ele vai abrir, né, e aí vai ter lá o panorama, vai ter histórias e fotos. Então vai ter todas as informações aqui necessárias, né? Vamos lá para aqui, ó. Nós podemos ver aqui histórias. Então fala aqui da história de São Paulo, tá? Ele tem aqui, né, várias fotos. Aí se você quiser ver as outras fotos aqui, é só clicar, né? Ó, nós temos aqui, e pode até ampliar as fotos. Tem aqui o Parque Dom Pedro aí, ó, na época aí do Palácio das Indústrias, até hoje tem, né? Nessa época o Palácio das Indústrias era a Assembleia Legislativa, aí a data é de 1953, e você pode ir vendo aí as imagens, aí que interessante, fazer o download da imagem, ter detalhes da imagem, né? Aí vai aparecer num outro link, tá certo? Então são links aí que acabam, né, abrindo aí e possibilitando informações, né, para o acesso, tá certo? Vamos lá voltar para a cidade, vamos dar aqui um F11,
né? Então tem outras imagens aí, ó. Usina de São Pedro, né? Uma das primeiras usinas aí, já formada aí no século XIX, né? E outras formações aí, tá certo? Então vou fechar aqui as fotos. Vamos entrar aí no panorama aí de São Paulo aí, pronto, abriu aí, ó, tá vendo? Então nós temos aí dados do estado de São Paulo, tá certo? Então quem nasce aí no estado de São Paulo é denominado aí de paulista, né? Então tá aí, ó, a população do último censo, 41.262.199 pessoas. O interessante é que as imagens, os dados são tanto do lado direito, junto com gráficos e os mapas, como também do lado esquerdo, que aí já tem as informações descritivas. E aqui, ó, no lado esquerdo, ó, nós temos a população estimada em 2021, né? Um pouco mais aí de 46 milhões, quase aí 46 milhões e 700 mil pessoas, né? Então, fazendo uma comparação de 2021 com 2010, né? Uma população aí, a população de São Paulo cresceu em torno aí de 5 milhões de pessoas, né? Fazendo aqui a comparação. Veja a densidade demográfica, né? Tem 166 habitantes por quilômetro quadrado. A gente já falou sobre a questão da densidade demográfica, né? Que é a divisão da população da área, né? Então você divide a população pela área e aí você vai ter habitantes por quilômetro quadrado. Tem até informações do total de veículos que nós temos no estado de São Paulo, aí são 30 milhões aí, mais de 30 milhões e 700 mil veículos em São Paulo, tá certo? E aqui do lado direito tem um mapa do Brasil, né? Então eu posso fazer comparação, por exemplo, da população do último censo. Então eu passo por cima do estado, aqui São Paulo, né, que aparece aí os dados que a gente já falou. Posso fazer uma comparação com o estado do Amazonas, né? Olha lá, né? Enquanto tem 41 milhões e tantos na população de São Paulo, um pouco mais aí de 3 milhões e 480 mil no Amazonas, tá certo? E aqui tem o ranking, ó. Então o estado de São Paulo é o primeiro em população total do Brasil, tá? E aí eu posso clicar aqui e acessar o ranking, então vejo que tem outros links aí que podem ser acessados. Vou dar uma baixadinha, ele mostra aqui a pirâmide etária, né? A gente já estudou a pirâmide etária nas aulas anteriores também, né? Então, pelas cores aqui, né? Aqui do lado esquerdo, nós temos a população urbana e do lado direito aqui a população rural, né? Também temos homens e mulheres, né? Então, nós temos aqui, desculpa, o verde claro como homens, o verde escuro aqui como mulheres, né? A urbana e rural é a de baixo. Então a gente observa, fazendo uma comparação com o Brasil, que está em cinza, né? Que a população jovem, por exemplo, do estado de São Paulo é menor do que a média da população jovem do Brasil, ó. Até na faixa aí de 25 a 29 anos, o Brasil tem tanto mais homens como mulheres do que o próprio estado de São Paulo. E aí na projeção de adultos, né, que vai até a faixa mais ou menos aqui de 60 a 64 anos, nós temos uma projeção do estado de São Paulo ter uma média maior do que o Brasil. Aqui sim, aí tem as populações urbanas e rural, né, então nós temos um gráfico mostrando. Aí você pode passar por cima e ele vai falar, ó, população urbana do estado de São Paulo, do último censo, né? Tem 39.585.251 pessoas e a da rural 1.676.948 pessoas. Tá aqui, ó, mostra a mesma coisa se você colocar na rural. Então o interessante é que identifica também, né, os valores, né? A projeção da população também aparece aqui, ó. Então nós vamos ver aí que a população de São Paulo vai crescendo. Aqui, ó, você pode projetar os valores, né? Então tá lá 51.405.000. E aí quando chega de 2050 para 2051, a população vai decrescendo, ó lá. 51.377.000, né? E aí ela vai descendo, ou seja, a partir de 2051, a população do estado de São Paulo ela vai diminuir. Por quê? Porque, na realidade, a taxa de fecundidade e a taxa de natalidade está diminuindo no estado de São Paulo, como também no Brasil. Acontece que alguns estados ainda estão crescendo, né? Como alguns estados do Nordeste e do Norte. Mas boa parte dos estados do Sul e do Sudeste, eles estão tendo um decréscimo, tanto na taxa de fecundidade quanto na taxa de natalidade, o que vai, logicamente, refletir na população, né, no crescimento vegetativo da população, ou do estado
ou do país, tá certo? Vamos continuar lá na tela, lá. Vamos lá ver, ó. E aqui já aparece outros dados, né, de veículos, né, automóvel, tal. Então, vejam que tem várias informações. E aí nós vamos entrar na educação, né, que para nós aí é super importante, são dados importantes que nós temos aqui. Nós podemos clicar aqui na esquerda, vai ter outras informações, como a gente tem aqui também, aqui do lado direito. Então, o IDEB do caso aqui dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública do estado de São Paulo, 6,5, o que ele mostra que está em primeiro no ranking entre os estados aqui do Brasil. A gente pode fazer comparações olhando aqui, por exemplo, Minas Gerais está 6,3, Goiás está em 6, né? O Distrito Federal 6,1. Né? Agora o IDEB de 2019 os anos finais do fundamental está em 5,2. Aí tem a quantidade de matrículas, né, tanto do fundamental como do ensino médio. Então vejo que tem diversas informações. Números de estabelecimento de ensino, né, tem várias informações aqui também sobre a educação e aqui aparecendo de novo os gráficos do lado direito. Então para quem gosta de gráfico, para quem gosta de mapa, pode estar utilizando aí do lado direito, né? Para quem já gosta mais das situações aí mais descritivas, está do lado esquerdo. Então, ele vai, né, adotar aí o IBGE adota um método, né, de facilitação de verificação de dados. Então, é importante sempre retratar isso, tanto para o aluno como para o professor. O professor já está mais habituado, então ele já tem, né, um conhecimento em cima dos dados aqui. E aí ele pode repassar aí para os alunos como sendo mais um meio aí de pesquisa. E aí a gente pode ver, por exemplo, trabalho em rendimento aqui, ó. Então, olha lá, trabalho em rendimento mostra aí o rendimento, a média mensal, né, de recebimento aí per capita, né, ou seja, por pessoa. Em 2021, está em torno aí de 1.836 no estado de São Paulo, então também ele é primeiro colocado em renda per capita, está aqui, né? Aí você pode também, de novo, fazer comparação. Ó, veja o caso do Amazonas, em média, R$800. Então veja a discrepância entre valores. E até as cores, né, dos estados aí, eles mostram, né? Quanto mais claro, menor o valor, como também outros dados de outros mapas que nós vimos anteriormente. E a gente vê aí a região sul e sudeste, né, com os maiores valores aí, ó. Por exemplo, Rio Grande do Sul, né, com 1.787, aí Santa Catarina 1.718, vamos lá, o Rio de Janeiro 1.724, o mais próximo é o Distrito Federal, né, que ele aparece aí como 2.513, né, e o estado de São Paulo 1.836 é o único que está na frente, é a região lá do Distrito Federal. Mas aí nós temos a quantidade de pessoas que trabalham, né, pessoas que estão ocupadas aí acima aí de 16 anos, mais de 21 milhões de pessoas, né, porque está aqui vezes 1.000, né, aí você multiplica por 1.000. A proporção de pessoas de 16 anos ou mais em trabalho formal, né, considerando apenas as ocupadas, né, quando fala trabalho formal, tem que lembrar que são aquelas com registro em carteira, tá? 72,4% do estado de São Paulo, tá certo? E aí nós temos lá, administração pública, né? Mais de 1.384.000, tá? E aí nós vamos para a economia, tá lá, economia, tá? Vai lá para outra relação. E aí, aqui é interessante, porque aqui mostra o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? E aí nós vemos aqui que o estado de São Paulo está em segundo lugar, né? Ele está lá com índice de 0,783, né? Então, comparando com outros estados, né, como é o caso aí né, da média de valores, né, o Distrito Federal também está em primeiro aqui, se a gente for considerar só o Distrito Federal, 0,824. E São Paulo aparece em segundo com 0,783. Né? O São Paulo até cresceu, né, porque ele estava até atrás aí do Rio Grande do Sul, né, em anos anteriores, tá? Então tá lá, 746 para o Rio Grande do Sul, aí nós temos aqui Santa Catarina com 0,774, né, e índices menores, né, principalmente na região norte e nordeste, é o caso da Bahia com 0,660, aí nós temos aqui Alagoas com 0,631, né, nós temos o Piauí com 0,646. Então, né, o professor que estiver aí na sala de aula e puder usar, né, se tiver a opção de usar, por exemplo,
na sala de aula com a internet, né? E mostrar aí para os alunos na sala de informática ou na própria sala de aula, né? Dá para fazer essas comparações, né? O estado de São Paulo com outros estados, né? Então vejo que a gente pode ver aí a questão da renda, a questão aí do IDH, que é importante, né? Porque muitas vezes o estado pode ser rico e não está na frente do IDH. Então o estado de São Paulo, por exemplo, é o estado mais rico do Brasil, mas está em segundo em IDH. Por quê? Porque o IDH pega aspectos econômicos e sociais. E alguns aspectos sociais a gente sabe que o estado de São Paulo ele ainda, né, precisa melhorar, né? Principalmente quando fala no aspecto de saúde, no aspecto de saneamento básico, que é um dos melhores do Brasil, mas ainda precisa melhorar, principalmente aí nas periferias, né? E também tem a questão da educação. Tem até os valores das receitas orçamentárias aqui, dados de 2017, né? E aí nós temos o território e ambiente, né? Então temos aqui, ó, a área da unidade territorial do estado de São Paulo, né? Com todas as projeções, né? E ele é considerado aí do ranking, né, da unidade territorial em 12º, né? Porque outros estados têm aí uma maior projeção da área, né? Região do Amazonas, Mato Grosso, por exemplo, tem áreas maiores aí do que o estado de São Paulo, tá certo? Então nós vimos aqui vários dados do estado de São Paulo geral, tá, pessoal? Então isso aí a gente viu só assim no parâmetro geral do estado de São Paulo. Para quem quiser, né, principalmente aí o professor que está no município e quiser mostrar dados do municípios, nós também podemos mostrar, tá? Então é fácil aqui de acessar. Então a gente pode entrar aí, por exemplo, na parte de página inicial, né, e voltar lá para os municípios, tá vendo? Então nós temos aqui os municípios, temos aqui do estado de São Paulo, então nós acessamos aqui e vai aí aparecer todos os municípios, né, do estado de São Paulo, tá certo? Então vou escolher aqui um município aqui, por exemplo, Diadema, que faz parte aí da Grande São Paulo. E aí ele vai aparecer os dados, né, vai aparecer histórias, né, da cidade aí de Diadema, tá vendo aqui? Tem as fotos aqui da cidade de Diadema também, tá certo? Então mostra aqui várias imagens aí antigas aí da cidade de Diadema, a Rodovia dos Imigrantes, a Represa Billings. Então para quem mora em Diadema aí, ó, tem muitas informações aí. E tem, né, aqueles dados lá que a gente também viu aí do estado de São Paulo, tá certo? Então ele tem, né, aqui, ó, apareceu, tá aí, ó. Então tá lá, ó, tá vendo? Tá a população, né, 429.550, trabalho e rendimento, né, com salário médio aí de 3,1 salário e assim por diante. Então também dá para ver pelos municípios, né? Então para quem quiser ver o estado de São Paulo pode ver, né, como, né, uma pesquisa, como também pode ver aí orientação dos municípios, tá certo, pessoal? E aí eu coloquei para vocês a orientação para o aluno, né? Então vocês já conheceram o site aí, que vocês vão trabalhar nessa sistematização que está no mapa de vocês. E aí nós temos aí no final as orientações para o aluno, né? E a gente tem lá a exposição daquela pesquisa que vocês fizeram no decorrer do desenvolvimento, né? E aí vocês podem também pegar aí dados aí desse site, a exposição do resultado do estudo do censo. Aí vocês podem apresentar os dados do município em que a comunidade está inserida, né? Por meio desse site aí, IBGE Cidades, ou também daqueles sites aí que nós vimos também. E aí vocês também podem fazer uma discussão, né, sobre isso, né? Tá lá, coloca de novo lá na tela as orientações, é isso aí. A importância de entender os perfis das populações, que nós também discutimos aí no decorrer das nossas aulas, né? Porque é importante, né, você ter dados populacionais, socioeconômicos, ambientais, né, tanto aí dos municípios, do estado, como de toda a região do Brasil, que vem do censo e também vem de outras pesquisas, porque as políticas públicas e também, né, as instituições privadas necessitam dessas informações para estar, né, fazendo aí, né, os orçamentos, principalmente,
né, os governos, né, e repassar o dinheiro aí dos impostos para os locais onde há necessidade. Tá certo, pessoal? Bom, é isso aí. Depois, na próxima aula, nós vamos ter a sistematização 2, né? Vocês já viram aí que apareceu o QR Code, né, e o link para vocês estarem avaliando essa tela, tá aí para vocês. E aí vocês podem estar avaliando essa aula e nos ajudando aí com as suas sugestões. Certo, pessoal? Até a próxima e aí a gente se encontra na sistematização 2. Um abraço a todos.